Boa noite. Hoje, dia 12 de março de 2025, 19 horas. Disciplina Mediação de Conflitos, Teorias e Práticas. Terceiro encontro síncrono. Então, já justifiquei a ausência da professora Adriana Eico por conta das tempestades de São Paulo, que tem sido, né? Cada chuva que ocorre em São Paulo, na Baixada, a gente fica sem energia, porque é isso. São as respostas, né, que a natureza tem dado por conta da nossa má relação com a questão socioambiental. E eu estava aqui retomando os objetivos do encontro de hoje. Vocês, até ontem, vocês tinham uma orientação que era poder, a partir de duas, evidentemente, não 2 terços últimos, mas desde o começo da disciplina, nós construímos de modo que vocês fossem processualmente acumulando reflexões para trazerem hoje ideias preliminares que vão estruturar o projeto de intervenção de vocês, desta disciplina. Então, a ideia é que haja um compartilhamento, né? Evidentemente, nós somos muitas pessoas, então todas as pessoas não conseguirão compartilhar, mas uma boa parte eu penso que queira apresentar a proposta, e também não só compartilhar, mas, né, poder haver uma confluência de saberes, né? Porque mais do que troca, porque troca a gente dá, é como se fosse uma subtração. Aqui é uma confluência, a gente vai, cada um que pedir a palavra vai, né, acrescentando no outro uma contribuição, uma reflexão. Desde o começo a gente veio nesse crescente, e o que a gente percebeu nas postagens é que as ideias foram mais ideias analíticas acerca dos textos, bem interessantes, muitas postagens dialogando com os textos, né? Então, desse caminho do diálogo para o texto, para fazer o projeto, está muito fácil, porque vocês já trouxeram aí o que é mais substantivo, né? Que é vocês saírem desse cotidiano e conseguir apanhar do texto os elementos centrais para o nosso diálogo. Vocês me fizeram ir ao encontro da Bell Hooks, né, no livro dela, Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade. Nesse texto aqui da Bell Hooks, dialoga muito com as questões que vocês trouxeram nas postagens. No capítulo 10, né, dela, ela fala o seguinte, deixa eu citar direitinho, porque como está sendo gravado, para que as pessoas tenham acesso ao material, literalmente. A construção de uma comunidade pedagógica. Então, esse diálogo que ela vai fazer no capítulo 10 vem nessa direção, né? Então, ela escreve esse livro em vários capítulos. Esse aqui, ela chama atenção para a questão do ambiente educacional. E aí, ela vai falar centralmente da sala de aula, né? E ela vai falar que na sala de aula, se nós, professoras e professores, não conseguirmos construir uma comunidade de ensino e de aprendizagem, ninguém ensina e ninguém aprende, né? E ela vai tecendo alguns elementos que são imprescindíveis para se constituir essa comunidade pedagógica de aprendizagem. E vocês, ao trazerem as reflexões, né, que vocês nos promoveram a leitura, vocês trouxeram um pouco disso que ela nomina como a construção de uma comunidade pedagógica. Evidentemente, vocês não trouxeram a sala de aula
mas vocês trouxeram a escola. E ela diz assim, que todas as vezes que ela via algo inédito, algo inédito sendo viabilizado, ela falava assim, ali eu vejo uma transgressão. E no que vocês postaram também, o que deu para perceber é que boa parte de vocês estão vendo esse processo como um processo que envolve cada um e cada uma, mas envolve toda a comunidade, né? Então, percebi também que muito mais do que buscar respostas ao conflito relacional, de valor, de falta de informação, vocês buscaram dialogar com as pessoas que estão envolvidas nessas questões. Então, dito isso, eu queria, primeiro, que a gente tentasse hoje trazer, no primeiro bloco, um relato de cada polo, né? Se vocês entenderem que pode ser assim, para a gente poder, né, para ficar mais diverso, mais dinâmico também, para a gente poder dialogar com o que as apresentações vão nos favorecer, né? Porque se a gente fala assim, vamos deixar solto, aí assim, eu tenho uma concentração de postagens em um polo X, e é evidentemente que quem postou sistematizou mais, né? E quem não postou, pode ser também que tenha sistematizado, mas não conseguiu postar, vai postar depois. Então, que a gente pudesse fazer, no primeiro momento, um de cada polo, e depois a gente deixa mais aberto para as reflexões acerca do que vai ser apresentado aqui, né? Porque hoje a ideia era que a gente trouxesse realmente um pouco da palavra, das vozes de vocês. Podemos começar? Não? Quem quer começar? O Luiz, o Rogério, já tem 2 inscrições. O Luiz e o Rogério são de polos distintos? Só me localize aqui no chat, por favor, para a gente Polo organizar o Peruíbe, tempo também. Francisca. Peruíbe. E o Rogério? Não sei se tem mais alguém de Peruíbe aqui que também gostaria de falar sobre o projeto, né? Então, eu fico à disposição, tá bom? Tá. Então, vamos começar com... Oi, Rogério, de onde você é? Do Vila do Sol. Oi? Vila do Sol. Tá. Então, nós vamos começar com o Fernando e depois o Rogério a segunda apresentação. Pode ser assim? Professora, então, vamos lá. Oi. Deixa eu deixar claro para a senhora e para todos. Quando eu concordei com a colocação que a senhora fez, eu achei que era bastante pertinente, né? Mas eu não consegui fazer a minha postagem, tá? Então, eu li o texto, posso falar algumas partes do texto que eu li, o que eu achei importante, e pelo que eu pude até comparar com os ATPCs que eu venho tendo na escola. Se for pertinente agregar valor à aula, eu estou à disposição, tá? Mas com relação à leitura da postagem, eu não fiz. Deixa claro a todos que eu fiz a leitura do texto, mas tenho feito um comparativo com os ATPCs, até por conta do que vem acontecendo dentro da sala de aula, que é bastante relativo por conta das perdas que nós vemos tendo dos alunos, né? E esse texto da autonomia nos traz bastante reflexão para uma mudança do comportamento do professor dentro da sala de aula para tentar reter esses alunos na sala, né? Isso tem sido trabalhado no Estado hoje nos ATPCs. Se for prudente e essa achar que é oportuno, eu participo. Você que vai avaliar daqui a pouco. O Luciano vai começar e você depois fala, eu quero trazer a minha contribuição a partir da reflexão que eu fiz, tá bom? Tá ótimo, muito obrigado. Fernando? Quanto tempo, Francisca? 10 minutos. Tá, porque o projeto de intervenção que eu pensei, ele tem um vídeo, mas eu não lembro agora como que compartilha. Se alguém pudesse ajudar, a gente poderia ver o vídeo, porque nesse vídeo ele vai trazer várias coisas.
Se você puder postar no chat... É o Girassol da Kel Smith, é o clipe oficial. Alguém pode fazer esse grande favor? Quem tem bastante... Lídia, você consegue? Que aí a gente assiste, então são 3 minutos, e aí, a partir disso... A partir do vídeo que você vai apresentar os objetivos, como que você pensou, né, Fernando? Isso, é. Tá ok, tá ok. Pronto, aí. Alguém já pôs. Obrigado, gente. Fique no Airbnb. Eu sei que cada um só tem a vista da montanha que escalar. Por isso todo dia eu me preocupo em fazer a coisa certa. E mesmo assim, infelizmente, às vezes não parece adiantar. Porque o mundo tá tão louco e as pessoas andam tão estranhas. Me disse ainda passo medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui? Me diz. Quando já não sei qual é a direção e tudo que posso é seguir meu coração, então me viro e giro para onde gira o sol. Quando já não sei qual é a direção e tudo que posso é seguir meu coração, é por instinto que eu encontro a luz ou girassol. Eu quero aquela vida que a gente inventa antes de dormir. Mas pra dar certo sei que tenho que acordar tomando atitude. O tempo não me espera só porque quero jogar tudo pro ar. E quase sempre é em desistência que o fracasso se resume. Me disse ainda passo medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui? Me diz. Quando já não sei qual é a direção e tudo que posso é seguir meu coração, então me viro e giro para onde gira o sol. Quando já não sei qual é a direção e tudo que posso é seguir meu coração, é por instinto que eu encontro a luz ou girassol. É por instinto.
encontro a luz, sou girassol. Bom, então a gente começa com esse vídeo. O público é primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Na verdade, como não tinha nenhum critério colocado ali para a gente seguir, eu trouxe um pequeno projeto de intervenção que já está em andamento, né, dentro da instituição onde eu atuo, que é o Guri. A gente fez um primeiro momento no Polo de Itariri, e semana que vem a gente vai iniciar, replicar em Itanhaém. Em Itariri a gente está no segundo momento, em Itanhaém a gente vai começar. E a gente criou, na verdade, eu apresentei esse projeto a partir deste nosso curso de bullying, né, geral, assim, de outras disciplinas e tal. Então, ele está em andamento, coisas que estão funcionando e coisas que não estão. Então, a ideia é apresentar o vídeo, para a gente trabalhar a questão da diversidade, né? A gente sabe que dentro do vídeo a gente tem algumas questões também que podem acabar disparando, não gosto muito dessa palavra, mas acabar disparando outras coisas, por exemplo, instinto, né? Coisas que ela fala ali que a gente sabe que não são bem assim, mas para as crianças a gente vai trabalhando lentamente. Tem várias, dentro do vídeo tem várias manifestações da diversidade, né? Tem um casal LGBT, tem uma pessoa com deficiência, tem uma pessoa gorda, tem um casal de pessoas idosas, tem uma família, né? Eu imagino que seja uma família com uma criança adotada, ou pais mais maduros com uma criança, enfim. Ela contempla, um artista de rua, ela tenta contemplar o máximo possível da diversidade, e a partir desse vídeo e da própria canção, a gente vai trabalhando a diferença, né? Então, a metodologia seria essa: a gente apresenta o vídeo, a gente faz uma primeira escuta, ou se tiver possibilidade de assistir é ainda melhor. A gente sabe que não são todos os espaços que a gente consegue assistir, e a gente vai debatendo a partir do que as crianças trazem. No caso do que a gente fez dentro do Guri, a gente abriu a discussão para o que as crianças trouxeram da escola, né? Então, dentro do Guri, a gente trabalha com uma sala heterogênea de 10 a 18 anos, né? Contraturno escolar. Então, a partir de situações de violência e bullying trazidas do ambiente escolar, para dar um panorama geral, quando a gente fez isso, vieram situações de violência do corpo docente contra as crianças, das crianças entre si e de algumas famílias de crianças contra outras crianças, né? Então, uma coisa que surgiu é uma família de um menino que não gostava do amiguinho que ele andava na escola, e essa família desse amiguinho dele acabava fazendo, enfim, trazendo algumas situações desagradáveis. Então, isso foi o que surgiu na primeira escuta. Aí a gente fez uma segunda escuta para ir tirando da música o que tinha, e a partir disso a gente foi desdobrando essa metodologia, né? Então, das escutas da música, da arte, e das escutas das crianças, e trazendo elementos do que a gente viu aqui, do que eu vi aqui do curso, do que outras pessoas, colegas, trouxeram também das vidas delas, né? São equipes interdisciplinares que a gente trabalha. A nossa supervisora de desenvolvimento social, ela foi fazendo a mediação disso, e a partir do momento que a gente começou a escutar mais as crianças, mais coisas foram vindo, né? Acho que isso foi bem interessante, porque são pequenos passos que a gente dá, né? Tanto que a gente está no segundo momento desse projeto, desse pequeno programinha de intervenção dentro do próprio programa Guri, e ainda não veio tudo, né? A gente tem visto ainda algumas situações de violência que reverberam dentro das nossas aulas. A gente tem 2 horas de aula só, 1 ou 2 vezes por semana, então é menos coisa que a gente vê do que é na escola, né? Então a gente aproveitou esse momento para trazer as violências escolares mesmo. A gente trabalhou com a metodologia da roda de conversa, né? Que foi uma coisa que foi trazida também dentro do curso, e
E eu acho que foi basicamente isso, né? A gente juntou a arte, porque o Guri é um programa de música, a gente juntou a questão da diversidade, uma coisa importante que a gente tem visto muito dentro de alguns polos é a questão da resistência por conta da religiosidade, né? Então, às vezes, trabalhar a questão afro-brasileira, vídeos que a gente trabalha até da afro-religiosidade, por exemplo, dos ritmos brasileiros, né? A gente trabalha muito a questão do funk e como que o funk ele se desdobra aqui no Brasil a partir de ritmos africanos, por exemplo, o maculelê, né? Que é o tchum tchac tchac tum tchac tutum tchac tchac tum tchac tutum. Isso é o maculelê e isso foi apropriado pela cultura brasileira para se tornar, entre aspas, o funk, né? E como que a gente ouve muitas vezes logo de cara que isso é coisa do demônio, do inimigo, que a família não quer e tal. Então, um dos motivos pelo qual eu escolhi a Kel Smith, que na verdade não é uma artista que eu sigo exatamente, não tenho na minha playlist nem nada, eu acho ela legal, interessante para as crianças e adolescentes, é que ela é uma menina que cantou música gospel até os 12 anos, né? Então eu acho que é importante a gente trazer isso para as crianças quando elas falam, por exemplo, professor, tem um casal gay ali no vídeo dela. Minha mãe não vai gostar disso, meu pastor falou que isso é coisa do capeta. A gente fala, bom, mas ela é uma mulher cristã, ela é uma menina gospel, ela cresceu na igreja e por influência do próprio pai, ela começou a ouvir música popular brasileira aos 12 anos e começou a compor e cantar MPB. Então, a gente pode sim, né? As pessoas podem frequentar a igreja e podem ser cristãs, e é justamente exatamente esse o modelo que a gente quer que as crianças sigam. Então, para tentar contemplar tudo isso que eu estou falando, esse vídeo veio a partir de todo esse... Eu acho que é de toda essa preocupação, né? Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação com a escolha do repertório para a gente... o conflito é importante, logicamente, mas eu acho que a gente também tem como evitar alguns conflitos, né? Se a gente se prepara bem antes, por exemplo, para um momento como esse, a gente se instrumentaliza para poder argumentar e ter uma boa fundamentação para seguir em frente na nossa discussão, sem ficar criando forçação de barra para que conflitos surjam, né? Se eles surgem, a gente media, mas se der para não surgir, a gente vive em paz, de uma forma mais tranquila. Então, eu acho que é isso, tá bom? Obrigado, gente. Então, né, temos aqui o Fernando, né, que já está com um trabalho em andamento. Todas nós e todos nós percebemos que o projeto decorre de uma questão, eu diria, de uma escolha, né, de uma opção metodológica da escola. E o Fernando, creio que não era o professor mediador, mas que o curso tem favorecido a ele a compartilhar na escola o que ele tem aprendido aqui, né? Acho que a nossa tarefa também é essa. E a partir desse aprendizado na escola, começou a pensar momentos semanais, pelo que eu entendi, com crianças de primeiro e segundo ano do ensino fundamental, para, né, assegurar a palavra da criança e, a partir disso, ouvir as violências escolares, como ele mesmo nominou. E aí, a ideia do girassol, né, por conta da possibilidade que é abordada a questão da diversidade humana. E aí, trazendo a questão da diversidade humana, a questão LGBT, centralmente. E eu achei interessante que ele coloca, né, já mapeou na fala dele, que as crianças já trouxeram, né, quem são os agentes que violam, que são violentos, né? Então, criança com criança, o corpo docente. Então, até agora, nas escutas, esses atores vieram à tona. E aí, o professor Fernando, não sei mais quem participa desse diálogo mediador, fazendo, né, as pontuações a partir do momento que as coisas vão saindo, vão chegando. E aí, evidentemente, como o Fernando disse, não trabalhou com a questão já instaurada, né? As ocorrências
estão ali, né? Mas o fato de haver processos, não sei se serão permanentes, mas, né, espaços de diálogos para essa escuta ativa, as coisas estão emergindo lá nesse processo, nesse espaço que as crianças têm para falar sobre demandas que em outros cantos não aparecem. Uma coisa que ele destacou muito importante para nós, a questão da curadoria do material. Então, como eu preparo o material para o encontro, né? Eu não vou de improviso, né? Então, a música tem uma intencionalidade, né? Aquela conversa tem uma intencionalidade, as escutas e a forma que a gente devolve tem uma intencionalidade, então tudo isso requer de nós uma preparação, né? Então, a curadoria do material é muito importante para que a coisa, né, seja mais confortável para todo mundo, porque... Aí, Francisca, eu esqueci de dizer, agora que você falou da curadoria, a gente montou um grande girassol, um painel enorme, um fundo azul e uma bola amarela com o caule, e eu deixei prontos as pétalas, e as crianças foram fazendo, na medida que foram colando as pétalas, e pequenas rodas, assim, círculos, ou formatos de feijão, alguma coisa assim, para a gente, depois do encontro, escrever palavras que a gente almeja chegar, né? Então veio esperança, amor, respeito, solidariedade, e a gente colou essas palavras embaixo, como se fossem sementes do girassol, né? Então seria o primeiro momento. O segundo momento vai ser a checagem de quando a gente vai, em que momento a gente chegou, né? Naquele momento, no que a gente chegou, o que a gente conseguiu. Então esse painel ele vai ficar exposto no polo do guri durante todo o semestre. Então, no início do segundo semestre, a gente vai rever aquilo, fazer uma checagem, ver o que deu certo, o que não deu certo, talvez colocar uma semente a mais ou a menos, colocar um girassol a mais ou a menos, e aí no final do ano a gente vai chamar as famílias para colaborarem. Depois da apresentação final, do concerto final, as famílias também vão poder fazer uma intervenção na nossa arte. E aí o Fernando está nos ensinando que a mediação de conflito, né, que a gente viu nos textos clássicos, como ela começou e como ela vem ganhando novos contornos, vai muito, né, da forma como a gente quer trabalhar essa questão. Então, todo mundo sabe que existe conflito, e tem de várias nuances. Então, o Fernando aqui trouxe essa questão das violências escolares com foco na diversidade. Então, tem um foco, né? Então, ele sabe que essa questão é algo que vem tendo ocorrências e que, se a gente não fizer nada, vai ficar um caos. Então, tem um foco muito bem demarcado aqui, né? Mesmo não sendo muito bem explicitado, porque ele começa com violências escolares, mas os materiais trazidos para trabalhar essa questão que tem aparecido, que tem a ver com a questão da diversidade. Então, é importante ter também essa clareza e essa intencionalidade político-pedagógica que o Fernando aqui explicitou, né? Então, essas ideias, e aí tudo isso vai sendo sistematizado, porque isso vira o quê? Isso, além desse processo virar conteúdo, o processo refletido vira um novo conhecimento, né? Porque o Fernando, com essa experiência da escola, e eu estou falando do Fernando porque ele está narrando, mas a escola inteira ganha com isso, né? Então, ganha quando sistematiza, quando reflete, quando consegue relatar, né, para seus pares como foi sendo. E, evidentemente, né, ainda está na segunda escuta, mas quanto mais vai se avançando, novas questões vão aparecendo e novos modos, né, das crianças também se colocarem, vão se ampliando, e aí vão nos colocando mais demandas em relação às questões que serão trazidas, porque até agora, né, o Fernando não tratou delas com a profundidade, porque o tempo é curto, mas as questões vão aparecer de forma mais explicitadas, e aí
a mediação, né, vai ficando mais complexa mesmo. E aí a preparação para o próximo encontro vai se desenhando de acordo com o que vai aparecendo no grupo, né? Então, é algo que não se... ela fecha, né, o diálogo naquele momento de encaminhamento para o próximo encontro, mas a gente vai encontrando respostas, né, no processo. Mas é muito importante porque várias questões que ele pautou, pontuou, está pautado aqui nesse capítulo 3 que vocês leram, né? Desde o momento que ensinar é uma especificidade humana, quanto na questão que ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica. Porque se eu não tivesse essa posição diante da educação, eu não iria tratar, né, abordar essa questão da diversidade humana. Por quê? Porque é um tema espinhoso, porque requer muito planejamento e muito estudo e requer que a gente se posicione, né, diante da vida. E aí, há opções por não fazer posicionamento, por não se posicionar diante das questões que ocorrem. Como ele disse, a questão LGBT, a questão da pessoa com deficiência, a questão étnico-racial, né? Várias questões. E aí, se posicionar, né, é dizer assim, olha, aqui, essa educação ser para todos significa que todos tenham a sua palavra, que todos possam ser vistos como seres humanos, né, na sua particularidade e na sua universalidade quando está em conjunto com outros. Mas eu sou um ser singular e pela minha especificidade eu quero ser respeitado. Então, a gente acha que isso é pouca coisa, mas é muita coisa. E eu vejo no espaço acadêmico, né, o quanto que a gente tem feito movimentos para a gente também estarmos nessa direção, né, de assegurar a palavra, que as pessoas não só falem, mas que o que elas falem sejam efetivamente encaminhado, né? Então, isso é um ponto da mediação, né? Como que a gente ouve efetivamente e a gente consegue, né, dar vazão para aquela fala que, por vezes, foi silenciada. O Rogério quer falar, não sei se vocês querem também, porque a ideia do compartilhamento é que as pessoas possam problematizar, né, o que o colega falou, para a gente sair daqui com mais compreensão, né, quem não conseguiu postar, desenhar, né, a estrutura do seu projeto. Para quem já fez, como o Fernando, fica mais fácil, porque já está em desenvolvimento. Então, quem vai começar, ainda não conseguiu efetivar, né, vai desenhar todo o processo para desenvolvê-lo, que pudesse também fazer aqui compartilhamento com o Fernando. Então, está aberto para esse momento. Daqui a pouco eu passo para o Rogério, que vai compartilhar também as suas reflexões. Alguém gostaria de compartilhar com o Luiz Fernando? Ela vai passar a palavra, vamos esperar. Oi, Rogério, você quer compartilhar, você quer Sim, dialogar com a proposta dele? Pode ser? Sim. Bom, Sim. Primeiro eu queria agradecer ao Luiz Fernando, né, pelo vídeo, né, e aproveitar e ler o que eu senti, o que eu pude apreciar do vídeo, né, e também fazer uma menção ao que eu participei ontem, né. Então, eu coloquei aqui, nós professores temos o dever de oferecer uma formação equitativa, qual valoriza o ser humano em sua totalidade e interseccionalidade, de gênero, raça, religião, orientação sexual, classe social, condição física e necessidades específicas de aprendizagem, principalmente aos jovens adolescentes, que estão inseridos em grupos silenciados historicamente, como os negros, os migrantes, mulheres, né, a comunidade LGBTQ, os PCDs, né? E por que eu tomei a liberdade de falar tudo isso? Porque ontem eu participei de uma roda de conversa na Universidade Federal do ABC, lá em Santo André, aonde estava presente, né, a roda de conversa, o foco principal foi rede
de enfrentamento à violência contra a mulher, né? E lá estava presente o coletivo Prisma, a Casa da Mulher Paulista de São Bernardo, o Centro de Referência e Apoio à Mulher Márcia Dangrogeno, né? E toda a parte de política afirmativa da universidade, a parte de representação do grupo LGBT da universidade também, a qual eu achei bastante pertinente, né? E a senhora havia mencionado, né, até o Luiz também, uma forma de divulgar todo esse trabalho que vem ocorrendo e sendo feito, né? Eu, como disse anteriormente, tenho muito a minha base muito ainda é limitada por conta do meu pouco tempo na formação acadêmica e ministrando aula, né? Mas eu tenho aproveitado bastante os ATPCs como uma forma de aprender e poder levar o que eu aprendo aqui para o ATPC, né? E eu ministro, hoje eu leciono uma disciplina chamada Educação Financeira. Essa educação financeira, ela era lecionada, a princípio, para o primeiro, segundo e terceiro ano, né, do ensino médio. E hoje ela já está no ensino fundamental 2, no 6º, 7º, 8º e 9º ano. O que eu acho muito interessante é que, dentro da leitura, ela nos dá a condição de que possamos inserir o aluno, né, não só como aluno na família, mas como integrante de fato da família, né, porque eles perguntam assim para mim, professor, mas como é que eu posso ensinar o meu pai educação financeira, né, ou falar que a educação financeira é viável, né? Eu usei uma metodologia que nos foi colocada à disposição pelo material do Estado, né? Também fiz algumas adequações a qual o Estado nos permite fazer para que possa ser de fácil acesso, e dentro dessa atividade existe uma atividade que ele pede para que o aluno vá ao supermercado. Então, o aluno precisa ir ao supermercado, 3 supermercados diferentes, com uma lista da cesta básica, e faça uma relação de comparação dos 3 supermercados. E faça a somatória no total dos valores desse material, o qual foi avaliado. Ah, mas para muitos podem estar pensando assim, mas não faz sentido o que ele está falando com o texto, né? O mais engraçado o aluno, ele acha que ele não pode levar a informação para casa que é pertinente para mudar. Ele sempre acha que ele está ali só para aprender. E nessa condição da educação financeira, ele pode levar o conhecimento onde nós não temos um hábito que é importante, que é a troca. Então, a gente tem que deixar o aluno participar, ser realmente o protagonista e trazer os problemas que eles têm em casa para que a gente possa, de alguma forma, tentar ajudá-los a solucioná-los, né? Aí ficou uma questão de como fazer isso, de que forma a gente pode divulgar alguma coisa, né? Aí eu achei importante abrir a câmera e mostrar, se eu posso mostrar o material de outra universidade, professora? Claro! Ó, então, a universidade, ela forneceu este folder, tá vendo? Nesse panfleto, onde existe as formas, né? E todos os recursos disponíveis para que a mulher possa ser melhor atendida, de que forma ela ser atendida, né? E aí existe uma coisa bastante legal que ela enfatizou bem, vou até dar um foco aqui, não sei se ficou claro, né? Que a gente pode trabalhar desse jeito com o aluno. E isso não precisa ser feito dentro de uma gráfica. Pode ser feito na sala de aula com folha de sulfite, onde ele vai anotando o aprendizado dele, onde ele vai trocando essa ideia e monta o seu próprio folder, e onde ele monta a sua própria troca com o colega, né? Eu achei bastante interessante a colocação do Luiz Fernando e do vídeo, porque nos traz uma visão que a gente não precisa ter tudo pronto, a gente pode criar ali no momento de forma simples e prática, e deixar com que o aluno tenha o poder de ministrar a aula e nos trazer aquilo que de fato ele precisa, porque a gente tem essa questão ainda muito aqui mascarada, vamos assim dizer, né, que nós somos os sabedores, os únicos sabedores, e o que não é verdade. Nós temos tanto para aprender com os jovens, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, né, onde o Estado hoje tem muitas metas, muitas cobranças, e os alunos acabam ficando
cada vez mais pressionados e mais tímidos, né, e intimidados, talvez, ao não participar das aulas, e não absorvem e não tem a troca. Eu não sei se foi pertinente a participação, mas eu gostaria de deixar aqui essa colocação. Muito obrigado pela atenção de todos. Interessante, Rogério, a sua intervenção, que dialoga com esse livro aqui, ó. Livro da Márcia Galo, A Parceria Presente, a relação família-escola numa escola da periferia de São Paulo. Evidentemente que a escola que ela está falando é a Campos Sales, que já foi muito citada aqui nesse encontro, mas o capítulo 3 fala disso que você está falando, a constituição do processo de atuação conjunta na perspectiva dos participantes. Então, como que os participantes trazem saberes, saberes que nós podemos apanhá-los para a gente ressignificar o próprio fazer da escola. Então, no capítulo 3, vai falar sobre isso, né? Porque a partir da leitura do mundo que fizeram da Campos Sales, houve todo aquele envolvimento que vocês já conhecem, né? Porque quem é do estado de São Paulo inteiro, todo mundo já ouviu algum pedacinho da história da Campos Sales, inclusive aqui tem um cursista que foi da Campos Sales, e a experiência da Campos Sales nos revelou o quanto é potente a participação das pessoas do território, seja ele dentro da escola, seja do entorno, para a gente repensar e ressignificar formas de enfrentar, no caso do Campos Sales, a questão da violência. Nós estamos falando aqui de mediação de conflitos que envolvem questões de violência, seja a violência, né, de linguagem não adequada, seja a violência física, seja a violência de várias questões. Então, Rogério, quando você fala a criança pode construir, ela pode construir desde que também a gente acolha esse saber, mas também que a gente possa oportunizar a ela, né, acesso à biblioteca, ao computador, para ela criar. Esse folder aí é fruto de um processo que foi refletido com as mulheres, para pensar um fluxo, né, da mulher que vai ser vítima, como que eu acesso os serviços até chegar na delegacia. Então, a delegacia é o fim, no caso, né? Aconteceu. A ideia é que não ocorra o uso da delegacia. Então, isso aí é fruto de um debate que foi feito, né, a muitas mãos, né, eu diria. Sim, e aí, o que você está dizendo é que a criança pode produzir isso, desde que também a gente oportunize a ela esse conhecimento. Então, ela tem várias ideias. Então, como sistematizar tudo isso? Então, vamos pensar, depois que você formular o seu projeto, como essa ideia pode ser transformada, ressignificada em um projeto de intervenção que seja desenvolvido, como você disse, né, na sua escola, com os ATPs, para que vocês consigam colocar em prática. Né? Então, você deu uma ideia, educação financeira, só deu uma ideia, eu entendi, mas como trazer isso para as questões que envolvem os conflitos cotidianos na escola? Então, você como diretor, né, tem um papel aí de coordenar esse processo, nada fácil, mas já de estar aqui com a gente, né, compartilhando as suas ideias, aprendendo com os colegas, e com certeza vai ser muito tranquilo, porque o primeiro ponto é estar aberto à mudança, e você está aberto porque você está aqui em todos os encontros, né? Então, muito obrigada pela contribuição, e se você quiser depois a referência do livro, a parceria presente, eu escrevo aqui no chat, tá bom? Com certeza, muito obrigado. Obrigado a todos pela atenção. Agora, a Eunice Magalhães também quer falar. Eunice? Olá, estou tentando... pronto, já exibiu aí a minha imagem. Boa noite a todos e a todas e a todes, né? Bom, eu gostaria de compartilhar sobre o meu PEI, né? Eu trabalho no município, né, da Grande São Paulo, e estou como supervisora de ensino.
E aí me foi dada uma missão este ano, né, da contrapartida, porque a gente tem o apoio institucional de participar de alguns cursos. Esse mesmo foi um que eu tive, o apoio institucional, né? O ano passado também tivemos, o ano retrasado, e o ano anterior nós tivemos também a formação aqui no nosso município da Justiça Restaurativa, né? Que foi muito intenso, e aí eu abracei a causa em estar participando desse curso, né? Porque era pela adesão das pessoas, não era obrigatório, né? E as pessoas iam fazer esse curso aos sábados, né? Então, passávamos os nossos sábados estudando e desenvolvendo algumas práticas de escutativa, né, de mediação de conflitos, né, de construção de possibilidades dentro de todas as questões aí que surgiam nas escolas. O que ocorre é que aqui no meu município, a justiça restaurativa ela foi muito bem recebida por alguns agentes, né, como monitores educacionais, que são as equipes, né, de apoio, né, externo da sala de aula, alguns professores e também alguns diretores. Mas a maioria das pessoas aqui no meu município considerava a prática da justiça restaurativa como um AA, né? Então, era considerado de uma forma, assim, muito pejorativa a formação. E as formadoras que vieram, uma delas a Violeta Dal, né, que é uma escritora, inclusive, uma senhorinha que trata da questão da justiça restaurativa com muita propriedade, aprendi muito com ela, e elas foram embora o ano passado. Então, foi nos dado a incumbência de continuar a formação. E aí, a partir dessa... eles consideravam como alcoólicos anônimos, que era uma forma de terapia, né, para pessoas que tinham problemas, né, a mesmo, a de alcoólicos anônimos, infelizmente. Imagina, Luiz. E aí o que ocorre, né? Nós tivemos que analisar como mudar essa mentalidade, né, das pessoas. Então, no nosso município, nós começamos de trás para frente, né, que era a prática da mediação de conflitos. No entanto, as causas, né, que eu digo que a mediação de conflitos é a medicação, né, é uma maneira de encaminhar para a cura. Mas, no meu município, nós não tínhamos ainda traçado as causas, né, e o que era essa questão da violência, né? Eu posso apresentar, professora, então, mais ou menos o escopo. Esse escopo do que eu vou mostrar para vocês é a formação que nós vamos desenvolver aqui, né, sobre essa questão da violência para os diretores de escola. Então, está no processo de construção, né? Inicialmente fui eu que montei a partir do nosso curso, a partir também das questões das relações étnico-raciais, que eu tenho me envolvido com um grupo de formação não formal, que é uma nova teoria, uma nova abordagem que nós estamos construindo aqui, sobre as relações étnico-raciais e também sobre a justiça restaurativa. Então, juntamos os três, né, as três abordagens sobre a violência, sobre as questões raciais, e sobre a racialidade e também sobre a mediação de conflitos. E depois, ao final, eu trago, né, a questão aí do texto, né, que se refere e muito a toda essa abordagem. Tá dando para ver, professora? Ainda não apareceu para mim, não sei para vocês. Aqui está um pouquinho lenta a minha internet. Foi? Ou ainda não? Ainda não. Não? Não. Acho que na apresentação, Eunice, na hora de compartilhar,
É como se viesse só o seu computador, sabe a parte que fica... deixa eu ver aqui. Vou tentar de novo. Vê uma janela na hora de compartilhar. Janela. Ou a tela cheia? Vê a tela cheia, então. Foi agora? Sim, lindo! Ai, que ótimo. Então, eu vou passando, né? Por favor, gente. Nós estamos ainda em processo de construção, mas eu creio que o caminho, né, não é outro além da reflexão, né? Então, na questão da introdução, nós partimos, né, da questão da escola pública como um espaço de direito, né? E sendo um espaço de direito, nós temos que tratar da diversidade, da multiculturalidade, nós temos que tratar das diferenças, né? Dentro de convergências, divergências, dentro dessa questão dos consensos e também dos conflitos e das identidades coletivas e individuais. Então, sendo um espaço de direitos, todos os que buscarem a escola pública precisam ser incluídos dentro desse espaço e para o objetivo, fim, que ele se propõe, né? Existe, que é a aprendizagem dos meninos e meninas que estão lá dentro, e de todos os agentes. E pensando nessa questão da diversidade, então, né, nós vamos tratar dessa questão da violência com os diretores. Então, nós vamos tratar, né, dessa abordagem sobre o que como se apresenta, a violência é uma relação, é uma ação humana, como se instala na sociedade. Porque eu percebo que muitas das escolas que acompanho, nem sempre o gestor entende que a violência ela parte também do adulto, né? Então, essa reflexão nós vamos iniciar aqui no município para que possamos compreender essas raízes históricas da violência, mas, sobretudo, essa natureza humana enquanto construtora desses espaços de violência, de conflito, mas também de consensos, né? Então, o fenômeno da violência, nós vamos pensar sempre nesses conflitos que são gerados pela diversidade. E aí existe, né, uma diferença entre agressão e divergência, né? Então, nós vamos pensar nessas questões aí pautadas nessa dicotomia entre igualdade, diferença, cultura, multiculturalidade, processos históricos, processos pós-modernistas, ancestralidade, juventude, transversalidade, né? Então, o nosso objetivo será pensar exatamente no miudinho dessa questão dos conflitos dentro das escolas, né? Então, o que é violência, né? E aí isso vai entrar na abordagem do bullying, mas, sobretudo, entendendo que essas múltiplas violências, elas não partem somente do aluno. E, normalmente, quando um aluno ele diverge, né, de um adulto ou de outra criança ou de algum outro agente dentro da escola, ele nem sempre está cometendo um ato infracional. Na verdade, não está. Ele está colocando em pauta, né, essa capacidade de pensar, que nem sempre é uma capacidade de pensar igual a de todos, né? Somos múltiplos, somos plurais e somos diversos. Então, nós pensamos nessas 3 temáticas, né? Essas datas já estão diferentes, mudamos, né? Estamos modificando de acordo com a realidade aqui do nosso município. Então, nós vamos estar tratando em 3 módulos, né? Primeiro, a questão da violência, para que os diretores eles possam refletir sobre as causas, né? Os processos históricos, né? De onde nasce. E a questão da mediação de conflito.
Aí a violência, o que é a violência e como a violência se apresenta. Isso daqui é muito nosso curso, né? Que é a questão da violência que aparece nos adultos, da escola, nos alunos, nas famílias e na comunidade em geral. Então, nós vamos olhar para esses aspectos, né, pensando tanto dentro das contribuições científicas, né, que inclusive algumas tiramos também dessa formação, estamos tendo, e outras estão sendo complementadas pelos demais supervisores, né, para que os diretores possam refletir sobre esses aspectos dentro de cada escola. Opa. Processo histórico, né? Como a violência nasce no Brasil? Quais as raízes históricas se refletem na sociedade em que vivemos? Como olhar para as questões de racialidade num contexto pós-modernidade? É claro, né, que nós teremos aí também as questões voltadas a gênero, voltada à questão do capacitismo, né, das deficiências. Nós teremos também a abordagem referente às questões de características físicas. Tudo isso nós estaremos aprofundando, né, no próximo ano também. Esse aqui é um ponto de partida para essa reflexão. E aí sim entraremos na questão da mediação de conflitos. Então, nós vamos pensar sobre essas contribuições dessas ações que já são desenvolvidas dentro do município para minimizar os impactos dos episódios de violência nas escolas. Né? A mediação de conflitos, basicamente, é a escutativa, é a maneira pela qual nós conseguimos entender todos os lados envolvidos nos conflitos e conseguimos entender os sentimentos envolvidos também nesses conflitos. Quando vejo o texto do Paulo Freire, eu já conhecia esse texto, mas agora ele faz mais sentido para mim, porque ele traz uma abordagem dessa responsabilidade sobre essa liberdade e autonomia. Então, eu posso socializar uma ideia que diverge do outro, mas eu não posso submeter o outro a uma situação de exposição, de uma situação de pejorativa, a uma degradação dessa imagem dessa pessoa ou dessa cultura que a pessoa vive, né? Então, cada um pode trazer o seu ponto de vista de uma mesma situação, de um mesmo assunto, de um mesmo evento, né? De um mesmo conflito. E aí, os diretores eles serão convidados a pensar no currículo, né, para a cultura de paz. Esse nome, né, Projeto Cultura de Paz, foi dado aqui pelo município. Por isso que o meu projeto ele não vai ser desenvolvido identicamente à forma como está posto aqui. Mas é esse o escopo do meu projeto, né, que está sendo desenvolvido para a formação. Então, os diretores eles serão convidados, né, a refletir sobre o projeto político-pedagógico das escolas, que o ano que vem eles refarão, vão pensar em possibilidades de palestras, né, de rodas de conversa, vão pensar em possibilidades de pesquisas, né, pesquisa de campo sobre a comunidade que eles atendem, seminários desenvolvidos pelos protagonistas da escola, os projetos institucionais e pedagógicos, levantamentos de dados e análise e apresentações culturais. E aí tem os módulos, né? O módulo, ele vai parecer muito, né, também com a formação, né? E tudo isso está ainda em organização, que o primeiro encontro ocorrerá no dia 31 de março, numa segunda-feira à noite, que teremos polo de diretores de escola. Então, nós teremos um momento de acolhimento, a reflexão sobre a violência, eles vão colocar, né, palavras que eles pensam, né, quando fala sobre a violência, e aí eles vão estar analisando um dos textos que foi o primeiro, né, sobre a violência na escola, da escola e contra a escola, que esse texto é fantástico. E em agrupamento eles vão fazer essa leitura, e depois eles vão assistir alguns trechos daquele vídeo do Riso do Outro,
né? E aí, por amostragem, eles vão preencher uma planilha. Essa planilha está em construção. Nós vamos colocar, né, os tipos de violências, né? E vamos deixar espaços também para que eles incluam outros tipos de conflitos, na verdade, não de violências, desculpa, que surgem na escola. Então, durante uma semana inteira, um monitor, né, educacional, que é essa pessoa que fica do lado de fora da sala, vai anotar com um xizinho os conflitos que surgem na semana, durante essa semana, que será feita para todas as escolas do ensino fundamental. E aí vai marcar com um xizinho o tipo de conflito que surgiu na escola. E aí depois eles vão encaminhar esse levantamento, essa tabulação, para que possamos analisar os tipos de conflitos, para aí, então, fazermos o aprofundamento desse estudo. E aí nós temos o segundo estudo, né? O segundo encontro, que seria a apresentação desses dados, a apresentação em slide, que aí é a retomada do texto da violência na escola, da escola e contra a escola. E aí o vídeo sobre diversidade. Esse vídeo sobre diversidade também foi trabalhado no nosso curso, né? Mas nós vamos pegar trechos, né, que fala sobre a questão de gênero, economia, classe econômica, deficiência, característica física, raça, né, para que eles tenham esse contato. E aí, por grupo de escola, nós também vamos mandar o vídeo na íntegra. E aí, em grupo de até 8 pessoas, análise com quais ações são desenvolvidas na minha escola para a construção da identidade coletiva e individual. Como a minha escola garante espaços multiculturais? E aí, a socialização. Vejam que cada encontro desse, né, que possivelmente pode ser que seja desmembrado, né, para mais encontros até o final do ano, trazem algumas reflexões sobre esses conflitos na escola. Tudo isso para o entendimento de que é necessário desenvolver as ações de escutativa, né? Então, primeiro, compreender para atuar. Terceiro encontro, então, para fechar a temática, a leitura do trecho do livro O Olho Mais Azul, de Toni Morrison, né? E aí uma reflexão que é um trechinho que fala exatamente sobre a fome, né? Quando a Pécola, ela está morando, eu esqueci o nome da família, mas que ela toma todos os litros de leite, né? E a forma agressiva, como o nome dela não é citado em nenhum momento, e ela não é chamada para essa reflexão de que é para todos, mas ela é atacada de uma maneira muito eu acho que talvez cruel, né? Porque o nome dela não é dito, é uma indireta, né? E como isso tudo ocorre muitas vezes nas escolas. E aí apresentar os dados sobre a violência no Brasil contra crianças, mulheres e homossexual. Aí nós vamos trazer essa tabulação também para que os diretores possam analisar o quanto a violência ela está mais presente na nossa sociedade do que na vida das crianças, né? As crianças aprendem nesse meio social que elas convivem, e a escola reforça. Aí nós vamos apresentar também esse vídeo, né? O Mundo Pós-Colonial, que é um vídeo bem doloroso, que fala sobre todo esse processo, né, de exclusão pelas raças e etnias, né? Tratando sobre alguns países, né, em momentos históricos, que vai tratar desde o Vietnã até o Congo, né, para entendermos todo esse processo de exclusão que passamos no nosso país. E aí vamos trazer também um trecho do livro da Lélia Gonzalez, que vai falar sobre a democracia racial e de como a meritocracia ainda é tão aclamada nas escolas públicas, mas como ela ainda é uma forma de manter as diferenças de classes, as diferenças sociais do nosso país, né? Sobretudo referente a essa questão da racialidade. E aí, quando isso se intersecciona, né? A questão de gênero, a questão de outras marcas dessas diferenças, como isso tudo vai se tornando ainda mais cruel.
o quarto encontro, né, um trecho da Pôncia Vicêncio, de Conceição Evaristo, tudo isso como uma leitura deleite, viu, gente? Então, é um trechinho que trata sobre a mulher, né, que é quando... me esqueci também o nome eu fui pega de surpresa, na verdade, com essa apresentação, que eu não faria ela hoje, né? Mas é um trechinho que a personagem, ela fala sobre não ter tido filhos, né? E de como uma vizinha teve muitos filhos e como era difícil essa relação da maternidade, a relação dela enquanto mulher, né? E de como muitas vezes ela entendia que essa questão, né, da maternidade era tão cruel, né, de pôr mais uma boca no mundo para passar fome, mais ou menos assim. Então, nós vamos fazer esse trechinho, essa leitura de Leite, que vai tratar dessa questão, dessa reflexão, né, sobre a pobreza, sobre a questão da racialidade, sobre a questão da mulher, sobre a questão da criança e da fome. E aí faremos a leitura do texto Bases Históricas da Violência, né, que também é da Unifesp, que foi trabalhado com a gente, né, retomaremos nesse encontro através de slides, que aí vamos organizar esse slide para trazer essa discussão para que os diretores possam ter essa compreensão, né, de que a escola, ela precisa olhar para esses pontos de uma outra maneira, que não seja mais de uma forma verticalizada, né, mas precisamos olhar de uma outra maneira e entendendo que esse projeto ideológico do nosso país, ele precisa ser rompido dentro das escolas, né, e para que possamos compreender todo esse processo, eles precisam entender também, né, como enfrentar essas questões dos conflitos que não são negativos. Eu não vejo conflito como uma questão negativa. Eu vejo o conflito como negativo quando ele se torna uma base de agressão e de violência de todas as partes, mas, sobretudo, marginalizante de alunos e alunas que vêm de uma vulnerabilidade social. E aí, o último módulo, né, que seria a mediação de conflitos, seria a resolução de conflitos a partir da mediação para debater a violência escolar, né? Então, a leitura do texto Mediação de Conflitos, que é o nosso, né, um desses textos que nós desenvolvemos também nessa última disciplina. E aí, as escolas que já são escolas que fazem a mediação de conflitos terão um momento para tematizar as práticas, porque nós temos tido muitas conquistas, né, em relação a algumas escolas que já desenvolvem essa prática. Pronto, deu certo? Vocês conseguiram ver? Conseguiram acompanhar e escutar? Nós estamos emudecidos de tanta belezura. Ai, Pro, você não sabe, mas esse trabalho, esse curso, ele tem sido um divisor de águas, né? Infelizmente, a gente não consegue entregar tudo que podemos nele, porque é um curso que acontece em meio a tudo na nossa vida, né? Mas por ser remoto, é um curso que aproxima toda essa riqueza teórica, essas construções todas, essas partilhas que temos também com a prática cotidiana da escola pública, né? Sobretudo, escola da educação básica, né? Que é o meio ao qual eu atuo. Então, quando refletimos sobre essa busca, né, de uma formação que possa favorecer um olhar para esses momentos das mediações de conflitos, e aqui no meu município é interessante, porque nós estamos conseguindo refletir, inclusive, sobre a educação infantil, né? Porque as crianças, elas são condicionadas a mentir, a conviver com a injustiça social desde muito cedo, né? E aí eu tenho dito isso a eles, né? Quando uma criança está num conflito com outra criança no momento de disputa de um brinquedo, normalmente o professor pega aquela criança que chora, acalanta e coloca a outra criança sentadinha para pensar naquilo que foi feito.
mas eu tenho tido a rica oportunidade de conviver com professores que são mediadores por natureza na educação infantil. E que no momento em que ocorre um conflito desse tipo, escuta a criança e pergunta o que ocorreu. E nem sempre o que chora é a vítima da situação. Pode ser que aquele, né, normalmente aquele que chora foi aquele que tomou, que empurrou, que bateu, que pegou o brinquedo. E o outro, aquela criança que fez a justiça, vamos dizer assim, com as próprias mãos. Então, como mediar todo esse conflito de uma maneira que a gente possa ensinar as crianças a lidar com esses sentimentos e a serem, a terem esse momento de justiça social desde muito cedo, a lidar com a verdade desde muito cedo. Mas, para isso, a escola precisa entender o que é conflito, que é uma coisa positiva. Então, quando o menino ele discorda de um professor, ele não é uma criança indisciplinada, ele não é um adolescente indisciplinado. Ele é um sujeito que está desenvolvendo esse pensamento crítico que a Bell Hooks traz com tanta firmeza, né? Ela é uma estudiosa de Paulo Freire, né? E eu adoro a Bell, né? Eu comecei as minhas leituras pela parte que eu acredito, que é pela amorosidade, né? Então, é nesse sentido que nós estaremos abordando aqui no nosso município essa questão sobre as causas da violência e como muitas vezes nós violentamos os nossos alunos, até os nossos professores, os nossos funcionários, os nossos servidores, os nossos colegas de trabalho, a mãe que não tem como articular, né, e argumentar sobre uma necessidade ou uma reivindicação dela, né, como fazemos isso o tempo todo, né, e qual o papel de cada um nesse propósito, né? Que é uma escola libertadora de fato. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar. Quero agradecer a oportunidade. Na outra aula eu tentei entrar, não consegui, acabei faltando. E hoje eu estou cuidando da minha mãezinha aqui de 92 anos enquanto faço essa aula, né? Mas quero agradecer a todos e todas e todes. Obrigada, Eunice. Eu vi que a Xênia e a Lídia querem falar. Depois eu vou também fazer brevíssimas reflexões a partir da sua exposição. Lídia, Xênia. Professora, perdão, minha mão foi levantada sem querer. Ah, sem problemas. Xênia, você quer falar? Professora, a minha mão também não está levantada. Não sei por que está levantada no vídeo. Não, tudo bem, porque levantou, tudo bem. Não precisa. Eu só chamei porque eu vi levantada, mas eu vou, então, primeiramente. Aproveitando a oportunidade, belas suas palavras, viu, Luiz? Muito sábias palavras, e é de educador desse jeito que a gente está precisando. É disso que a gente espera no curso. Bom, gente, você pode fechar, por gentileza, Xênia? Se você... Ah, tá. Bom, nós temos aqui, né, o que é transgressão para Bell Hooks? É a quebra de paradigmas. Então, o que a nossa supervisora de ensino fez aqui neste momento? Apresentou o que ela vai, né, oportunizar as diretoras que ela acompanha a vivenciar, né? Então, ela vai promover formação sobre mediação de conflitos, entendendo as causas geradoras do conflito, o que são conflitos, o que vem a ser mediação, né? E a partir dessa realidade concreta, trazer essa direção e vice-direção para esse debate, que geralmente fica no lugar para a coordenação pedagógica resolver, como se fosse algo só da coordenação. Então, ela vai trabalhar com a espinha dorsal da escola, que quem, né, eu diria, tem o poder de organizar os processos na escola, né? E aí eu fiquei pensando, ao ouvir a Eunice, que bom seria, né, se nós tivéssemos muitas supervisoras com essa, né, eu diria, não só capacidade, mas com esse comprometimento ético, político, teórico,
que a Eunice aqui demonstrou para a gente, porque vem, né, por onde passa, fez cursos, e aí uma forma ética da gente devolver para a sociedade é compartilhando, é o que ela vai fazer, né, no seu papel de supervisora, compartilhar essa caminhada pedagógica com as diretoras e vice-diretoras para que consigam, né, promover com as coordenadoras pedagógicas, chegar em toda a comunidade escolar. Então, esse salto que você nos trouxe aqui, Eunice, tem muito a ver também com o seu comprometimento com o conhecimento, né? Então, acho que a Unifesp deu com certeza, uma grande contribuição. O curso é muito longo, eu sempre digo, os que ficam até o final é porque são resistentes, como vocês disseram, o curso é exigente, tem muitas atividades, mas o fato de ser remoto favorece esse tempo para reflexão, né? Se a gente tivesse que se deslocar presencialmente, com certeza seria bem mais difícil. Eu sou a favor da formação presencial, tá? Já quero dizer bem, eu sou favorável, porque, assim, os rostos, os modos, as acolhidas, né? Por exemplo, hoje a gente não está vendo quase nenhum rosto. Além da Eunice, eu não vi quase ninguém aqui no curso. Nem o Fernando hoje mostrou o rosto para nós, né? Falou e não mostrou o rosto. Então, essa convivência que é essencialmente humana é necessária. Mas vocês estão num estágio diferente, vocês estão já formados. Então, ok, né, fazer uma formação continuada desse modo, né, online. Mas a Eunice traz, assim, da sua trajetória de vida e do seu compromisso com a formação, essa contribuição, né, uma contribuição grandiosa, eu diria, Eunice, muito bem estruturada, né, com foco, tanto no conteúdo quanto nos sujeitos que ela quer alcançar, que são as direções, e discutindo, né, como a violência se apresenta nos diferentes segmentos, estudantes, direção, docentes, familiares, né, para que eles possam pensar modos de fazer intervenção em cada unidade educacional. Então, vejam, ela não trouxe aqui uma receita, ela trouxe propostas de reflexão para que se adeque a cada contexto escolar, porque cada escola tem o seu contexto. É importante também destacar isso. Então, ela traz um conjunto de reflexões que vão oportunizar, né, cada contexto, pensar um modo da sua mediação de conflito. Né? E ela, o Fernando, o Rogério, que também refletiu, a partir do que o Fernando também trouxe, do texto, os três trouxeram uma coisa que a gente vem trabalhando aqui, vocês, né, estão coadunando com isso, que não tem um especialista. E quando ela fala aqui ao final que a educação infantil tem feito mediações e não tem dado esse título, que é importante registrar isso, né? Porque a gente não registra, parece que tem que ser especialista. Não, tem que estudar. Tem que estudar. Cada um pode ser mediador de conflito, sim, desde que estude. E aí a Eunice está trazendo aqui, né, já passou por vários processos, mas eu quero registrar aqui que ninguém defendeu o especialista. Isso é muito bom, porque aquela ideia de ter uma pessoa só que vai fazer aquilo, se ela sair da escola não vai ter mais, aqui nesse coletivo parece que não está mais presente. Isso é muito bom, gente, porque cada um está se comprometendo com aquilo que veio, né, que se constituiu como formador, né? Todo mundo aqui é professor por excelência, e professora, e se colocou para si essa tarefa. Isso é muito importante, né? É se comprometer com as questões do nosso tempo. Está todo mundo aqui comprometido com as questões do nosso tempo. Essas questões sempre apareceram na escola, não é de hoje, mas hoje tem exigido de nós respostas mais à altura das questões que estão aparecendo. E vocês estão trazendo aqui como vocês estão pensando em responder essas demandas,
problemáticas que têm aparecido nesse tempo presente. Então, eu fiquei aqui emocionada ao ouvir Eunice, falei, gente, né, que bom, né, o dinheiro público investido em gente que vai fazer tudo isso quando chegar nos seus ambientes de trabalho, e já está fazendo, né? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo profissionais, estudantes da Unifesp, todo dia eu me orgulho dos estudantes, o que eles, a entrega, sabe, Eunice? Eu fiquei emocionada, não é com a sua capacidade, é com a entrega que você fez, né? É muito, mesmo com essa vida que a gente tem, que não é fácil a nossa vida de professor, supervisor, mas ter uma entrega desse tamanho num curso, né? E isso é muito bom, porque todo dia que eu transito, eu falo do quanto que a educação pública ela é potente. Quando eu vejo estudantes chegando do Enem, que são da universidade, da escola pública, eu falo, que bom, né? Tem gente do outro lado fazendo muita coisa para que a gente tenha aqui estudantes, e nós somos uma grande teia, né? Da educação básica e ensino superior. Nós não vivemos, ensino superior não vive sem educação básica. Todo mundo já entendeu isso. Então, o investimento tem que ser aqui na educação básica, desde a educação infantil, para a gente conseguir né, formar, como a Eunice bem colocou também, né, os futuros dirigentes desse país, né, Eunice? Nós queremos muitas dirigentes desse país, né? Uma educação de gênero, inclusive, né? Só em alusão ao 8 de março, gente, falando do gênero aqui feminino. Quem mais gostaria de falar sobre o que a Eunice apresentou ou outras questões? Isabel, que ama trabalhar na escola pública, quer falar, Isabel? Eu vou falar um pouquinho. De repente. Eu vou falar um pouquinho. Vou abrir minha câmera aqui também. Eu vou falar um pouquinho. Eu até escrevi alguma coisa no chat. Eu estava mesmo sem ideia de fazer esse trabalho, né, de intervenção, mas agora com as ideias do Luiz Fernando e da Eunice, minha mente clareou, né? Então, eu já sei que eu tenho capacidade para fazer também isso. Não quanto a Eunice, né, Eunice? Mas eu vou conseguir fazer atividade, sim. E é interessante mesmo ela falar, porque, na realidade, essa atividade eu já fiz, ela já está na minha mente, né? Inclusive, é um trabalho já que eu já estou realizando lá na escola que eu trabalho, e é só colocar no papel, né? Até eu tenho que colocar mesmo no papel, que a diretora, eu trabalho na Prefeitura de Santos, eu trabalho como orientadora, né? Orientadora educacional. Então, faz parte do meu trabalho, realmente, essa mediação de conflitos, né? Conversar, essa escutativa, tudo isso a gente já faz, né? É só colocar no papel o que a gente já faz, né, Francisca? Esse trabalho de intervenção que a gente tem que fazer, é só colocar realmente no papel o que a gente faz, né? Colocar os objetivos, observar quais os conflitos que a gente tem que tentar resolver, né? E é isso, tá? Eu estava bem em dúvida de realizar essa atividade, mas agora eu não tenho mais. E como a Eunice falou, como você falou, eu amo trabalhar na escola pública, eu acho que a escola pública eu acredito no meu trabalho, né? Como eu trabalho na escola pública, eu acredito na escola pública, porque se eu não acredito na escola pública, eu não acredito no meu trabalho. E eu sei que eu faço o meu trabalho da melhor maneira que eu posso. Então, eu amo trabalhar na escola pública, porque eu acredito na escola pública. É só isso que eu tinha para falar. Boa noite para todos. Isabel, nós fizemos uma formação em 2023 com as OEs de Santos. Vai sair um e-book agora. Eu estava Vai sair o nosso e-book. Nós estamos finalizando o e-book feito a várias mãos, e eu acho que até maio nós teremos o lançamento do e-book, fruto desse processo. Então, sim, quando você dizia assim, eu estava em dúvida em relação ao que eu ia escrever, porque é isso, né? Porque escrever dá trabalho. Né? A gente viu o e-book, demorou quase 8 meses para ele ficar pronto, porque é isso. São idas e vindas, idas e vindas.
Mas é um exercício, né? Quando você inicia, depois você vê que você sabe, igual você acionou aqui no seu cérebro que você sabia, a partir do relato de suas experiências. Então, é isso, mas a gente tem que exercitar a fazê-lo para a gente poder perceber que a gente é capaz, sim. Então, muito bom revê-la, e em breve estaremos juntas no lançamento do e-book do curso com as OEs de 2023, viu? Muito bom, Isabel. Tá bom. Alguém mais gostaria de falar? Comentar o texto, enfim, se ficou motivada com as apresentações, o que mais vocês teriam para comentar para a gente poder, né, refletir juntas? Tem alguém mais ou vocês já estão cansadas? Então, vamos lá. Se não tiver ninguém, eu gostaria de só fazer uma observação com relação à fala da Eunice, que é um projeto monstro, né? Esse aí, porrada, assim. Eu acho que é um desafio gigante trabalhar com pessoas adultas, eu já falei isso no encontro passado. Acho mais fácil trabalhar com criança, e adolescente, mas eu acho extremamente importante ela ter trazido a questão da educação infantil, né? Infelizmente, ainda a gente tem um grande preconceito, né? Um bullying, uma violência, uma discriminação e o preconceito, que é o nome do nosso curso, contra a educação infantil, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente realmente considere, né, as berçaristas, as cuidadoras, a criança pequena, os bebês das creches, etc., até 5 anos, porque esse trabalho, eu trabalhei alguns anos na educação infantil como professor de música e artes, e é um espaço maravilhoso de oralidade, de aprendizagem, de troca, de encontros. Então, foi muito legal isso que ela trouxe da educação infantil, Eunice. Tomara que vocês consigam penetrar com muita força aí na educação infantil e fazer esse trabalho lindo, inclusive porque as professoras e professores da educação infantil precisam de muito mais apoio, né, do que as outras etapas da educação. É isso, obrigado. Obrigada, Fernando. Isabel? Oi, voltei. Eu voltei para acrescentar sobre isso mesmo que eles falaram, tanto o Luiz quanto a Eunice, a importância da educação infantil, né? Porque faz pouco tempo mesmo que começaram a valorizar a educação infantil, né? A entender que a criança, embora ela tenha 2, 3 anos, ela é um ser pensante, ela tem vontades, ela tem vontade própria, ela tem direito a ser respeitada, né? Então, até detalhes que as pessoas não reparam. Um bebê tem que ser respeitado em tudo. Até para gente, se a gente quiser pegar o bebê no colo, a gente tem que perguntar, tem que ver se ele quer, né? Porque as pessoas têm o hábito de achar que as crianças não têm, né, vontade própria, como muita gente dizia antigamente. Ainda tem gente que diz que criança não tem querer. Não, criança não tem querer, tem sim. Eu sempre disse isso. Eu estou na orientação agora, fiz o concurso da prefeitura, que a gente tem um plano de carreira, né? Eu estou na orientação há algum tempo, mas a minha origem é educação infantil. Eu sou professora de educação infantil e alfabetização. Então, às vezes eu brigava mesmo, discutia com colegas de trabalho que falavam que criança não tem querer, que queria obrigar a criança a dançar, vai dançar sim. Então, coisas que eu debatia e tinha gente que não entendia, ainda tem gente que não entende. Mas eu agradeço que cada vez mais as pessoas estão começando a entender a importância da educação infantil e principalmente de respeitar a criança, né? De entender que a criança é um ser humano como outro qualquer, como um adulto. Se o adulto tem vontades, a criança também tem,
né? E é isso, não vou me estender muito, não, mas eu achei muito importante falar também da educação infantil. E só mais um detalhe, Francisca, quando você falou do curso, eu lembrei, eu até tenho uma foto com você, porque eu tirei foto para mostrar para minha filha, porque minha filha é a Morgana, que estudou lá na Unifesp. Lembra? Eu falei assim, você Linda. tava... E a minha Linda. filha adora. E aí, por isso que quando eu vi você, eu falei, não, vou tirar foto para mandar para ela. Tá? E aí, quando eu falo para ela que eu tô tendo aula com você, que essa disciplina é sua, e ela, ai, não acredito, minha professora, manda um beijo para ela. Ai, outro beijo para ela, maravilhosa, Morgana. Saudades. Não, agora deixa eu corrigir um pouquinho. Peraí, pessoal, é rapidinho. Não sei se vocês sabem, mas ela passou no concurso da Defensoria Pública, ela está trabalhando lá em São Sebastião. Uhul! Nossa, um dos concursos mais difíceis. Defensoria Parabéns! Pública, 3º lugar ela ficou e ela já foi chamada, está trabalhando lá. Já faz 6 meses. Nossa, que alegria! Vou fazer um encontro com as egressas da Unifesp, serviço social. Então, muito bom. E entra naquilo que você falou, né? A minha filha estudou a vida inteira em escola pública. E aí depois foi para a Unifesp. E eu, igual, enquanto professora, eu não coloquei meus filhos na escola pública. Eu poderia até colocar, mas eu falava, não, eu não vou colocar porque eu acredito no meu trabalho. E eu acredito que eles vão se dar bem na escola pública mesmo. E deu certo. Tchau, tchau. Vamos, muitas Morganas, né? Pelo futuro de muitas Morganas na escola pública. Muito obrigada, Isabel, pelo relato. Nada, gente, tchau, tchau. Tem um texto aqui, meio longo, da Bell Hooks, que fecha um pouco o encontro de hoje com o que vocês trouxeram. Se vocês me permitirem, eu farei a leitura. Se alguém quiser fazer do livro Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade, na página 195. Alguém está com o livro em casa aí para ler? Posso ler, gente? Então, tá bom. Ela está fazendo um diálogo, né, nesse capítulo 10, com um professor. Então, lá, né, muitas páginas se passaram, eles estão falando da questão da seriedade, como a gente se apresenta em sala de aula. Aí tem uma passagem que ela fala assim: é como se tivéssemos que imaginar que o conhecimento é um doce rico e cremoso, e que os alunos devem consumir, do qual devem se nutrir. Mas não que o processo de gestação também deva provocar prazer. Como professora que trabalha para desenvolver a pedagogia libertadora, me sinto desencorajada quando encontro alunos que acreditam que, se a prática for diferente, eles serão menos comprometidos e menos disciplinados. Acho que o medo de perder o respeito dos alunos desencorajou muitos professores universitários de experimentar novas práticas de ensino. Ao contrário, alguns de nós pensam: tenho de voltar ao jeito tradicional de ensinar. Caso contrário, não vou ser respeitado e os alunos não vão receber a educação que merecem, pois não vão me ouvir. Quando eu era aluna, apoiava qualquer professor que quisesse criar práticas de ensino mais progressistas. Ainda me lembro do entusiasmo que senti quando assisti à primeira aula, em que o professor quis mudar nosso modo de sentar, em vez de sentar em fileiras, nós fizemos um círculo onde podíamos olhar um para os outros. Essa mudança nos obrigou a reconhecer a presença uns dos outros. Não podíamos avançar como sonâmbulos a caminho do conhecimento. Hoje em dia, há ocasiões em que os alunos resistem a sentar em círculo. Desvalorizam essa mudança, porque, fundamentalmente, não querem ser participativos. Então, gente, que bom que a gente não quer estar como sonâmbulos, né, nessa travessia que se chama educação, né? A gente quer estar nessa
nessa dimensão participativa, educativa, transgressora, como o Fernando e a Eunice nos apresentaram essa noite, e o Rogério, né? Então, a gente pode encerrar aqui, abrindo para que vocês façam as breves considerações, que ainda faltam 10 minutos, mas a Bell Hooks está dizendo o seguinte: sejamos todas, todes e todos transgressores, né? Todo mundo que ousa na prática educativa para sair da mesmice é um educador, uma educadora transgressora. Acho que é isso, né, gente? Que vocês nos deixam como lição dessa disciplina, mediação de conflitos, teoria e práticas. Então, que vocês possam também, né, fazer as suas breves considerações, porque a disciplina não acabou ainda, até 31 de março ela acontece, e esse projeto sendo finalizado para a gente poder encerrar esse ciclo aqui da disciplina. Alguém mais? Rogério? Oi, professora. Eu fiz algumas menções aqui, né, no chat. Eu não sei se a senhora teve tempo hábil para ler. Estou vendo. Não, né? Mas com relação ao respeito, né, a postura do indivíduo, né, é muito importante, e eu frisei aqui algo que pode ser, para muitos, algo que não faz muito sentido, né? Mas com a vida agitada que nós todos temos, né, os pais, né, que trabalham, né, então eles preparam, muitas vezes, os alimentos dos seus filhos, deixam preparados e pré-aquecem para poder servir, né, para uma praticidade. Então, eu coloquei com relação ao meu neto, né, que em determinado momento ele esteve aqui em casa e nós preparamos para ele uma papinha, né, e ele tem 7 meses, né, e ele super gostou, super aceitou, foi super, assim, muito bom, foi um dia maravilhoso na presença do meu genro, da minha filha, do meu neto, até fico emocionado de falar, porque família é tudo de bom. E o que acontece? Ela falou que comprou umas formas em gel e preparou tudo, ele já tudo preparado por conta dessa praticidade, e congelou, né? E aí, quando ela aqueceu para dar o alimento a ele não quis. Ele não aceitou o alimento requentado. Então, aquela sensação, aquela formação de ter o alimento fresco, o aroma, o estar preparando, estar todo momento ali vendo, é uma coisa que a criança traz para o seu interior e fica marcado isso desde pequeno, né? Então, desde pequeno, tudo isso fica registrado, né? E eu também coloquei aqui que é incrível essa leitura, né? Que nos conectou às metodologias ativas, né? Que são bem progressistas, como a roda de conversa, Photo Voices e os grupos focais, né? Até mesmo por conta do que você vem nos colocando, a forma como você lê, como você participa a leitura do texto, nos insere dentro da leitura e nos coloca numa condição de ver aquilo que nós não estamos vendo e participar de fato da leitura. Muito obrigada, Rogério. E aí o seu neto demonstrou que não, requentado não. Eu quero uma Exatamente. Exatamente. Isso, né? Isso é um ato de rebeldia necessária para ser ouvido. Que bom que a sua filha ou seu genro tiveram acessibilidade de, né? Entender o que na casa do vô foi um tipo de comida e em casa, não, eu quero aquela comida. Olha como ficou internalizado, né? A alimentação que você fez para ele. Muito bom te ouvir. Muito bom. Muito obrigado. Eunice. Oi, tá dando para me ouvir? Sim. É que eu estou em trânsito, estou indo para casa agora, né? Essa questão da infância, né? É um aspecto muito importante para pensarmos, né? Na continuidade dos estudos. A criança pequena é a mesma para no ensino. Então, uma questão da infância que é muito importante pensarmos. Vou ligar, gente, para vocês não ficarem agoniados, tá? Pensarmos nessa infância que permanece
Eunice falhou. Bom, oi, Eunice, você pode retomar essa ideia? A questão da infância. Pronto. Oi, Eunice, agora voltou sua voz. Pode falar. Voltou? Então, quando pensamos na infância, não podemos perder de vista de que é uma fase que permanece conosco durante a vida toda, né? Então, quando pensamos nessas questões do que é justiça, do que é sentimento, do que é essa construção do pensamento crítico, né? E da identidade de cada um, é a partir da infância que isso tudo se constrói, né? E nesse sentido, por exemplo, ali a minha mãe, né, de 92 anos, ela traz marcas da infância ainda na velhice e que perpassam por tudo o que ela é, por tudo o que ela existe, né? Então, quando pensamos nessa questão da infância, não podemos perder de vista a infância, mesmo quando estamos com crianças ou com adolescentes, né, que são grandes e que possuem corpos desenvolvidos, embora a questão da maturação, da maturidade ainda não tenha sido desenvolvido completamente porque não se tornaram adultos. É isso que eu gostaria de socializar, tá bom? Desculpa, gente, os cortes na internet, o movimento do carro, mas eu não poderia deixar de compartilhar essa ideia, né? E coisas também que eu tenho me aprofundado, além dos nossos estudos, eu tenho estudado também por conta. Obrigada. Obrigada, Eunice. Este ano, o Estatuto da Criança e do Adolescente completará 35 anos. O que a Eunice disse agora, na parte final, é uma questão que está sendo debatida nesses 35 anos, porque a cultura da infância foi o que não veio, né, o que nós não conseguimos implementar. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Sim, Pro, estamos ouvindo tudo. Tá. A cultura da infância tranquilo. foi o que a gente não conseguiu implementar. A gente conseguiu entender que foi um movimento social que trouxe o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente conseguiu entender que ele veio para romper com o paradigma, né, da situação irregular. O que era a situação irregular? Criança pobre, da periferia, criança negra. E o que o Estatuto da Criança vai colocar? Todas as crianças são iguais, independente de classe social, de etnia. Que a criança é um ser, né, em desenvolvimento e que, portanto, merece ter o respeito da família, da sociedade, do Estado. Só que esse princípio que está subjacente ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não está presente nos vários cantos da vida social. Então, vocês estão dizendo como é importante retomar o direito, né, da criança a partir da creche, porque a criança continua sendo, né, vocês não falaram, mas eu vou falar, um ser sem voz, né? E aí eu fiquei pensando, quantos projetos de mediação de conflito podem surgir, trazendo também essa questão das vozes das crianças. Então, quando o Fernando disse assim, primeira escuta, já trouxemos isso, fala das crianças, segunda escuta, fala das crianças, Eunice vai lá com as direções. Isso é um modo, gente, sem vocês terem colocado aqui a doutrina de proteção integral, que é o Estatuto da Criança. Vocês estão promovendo, né, uma educação dos direitos humanos. Na mediação de conflito que vocês estão fazendo, ouvindo, assegurando as vozes e encaminhando que as crianças e os diferentes sujeitos estão trabalhando, essa cultura da infância. Então, essa cultura da infância, ela não, né, a gente não avançou, 35 anos, dia 13 de julho completaremos o Estatuto, e eu deixo aqui para vocês além de todas as questões que o curso já colocou para vocês,
que vocês, quem puder, né, se integrar à rede brasileira de Educação e Direitos Humanos, Seção São Paulo, que eu coordeno, que vocês venham. Tem o eixo Educação Básica lá, que é a cara de vocês, né? São 5 eixos na Educação Básica, porque todos estão na Educação Básica. Então, é um prazer se vocês quiserem entrar na rede, para a gente continuar juntas, dialogando, né? Então, eu já coloquei aqui o link, o site. No site tem o formulário para vocês preencherem, tá? E vocês vão verificar na onde vocês são, vai fazer várias perguntas, e aí o Clodoaldo, que é da Unesp, vai ler o material. Olha, quem é que está querendo se compor a rede. Então, vocês vão falar um pouquinho quem vocês são, e vocês vão passar a integrar a Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, Seção São Paulo, que é onde nós estamos. Então, vai ser um prazer compartilhar com vocês, e nós vamos seguir juntos, porque é assim, né, gente, que a gente vai se construindo como humano, e foi um prazer estar com vocês nessa disciplina, nesse curso, e dizer que eu aprendo sempre quando eu venho aqui, né, e eu fico emocionada. Que bom que a gente se emociona, né, com as pessoas, com o que elas estão fazendo, por isso que é bom a gente ouvir também, porque a gente fala muito e a gente ouve pouco. E muito obrigada, né, pelo aprendizado, obrigada por tudo que vocês me proporcionaram nesse encontro e nesse percurso aqui da disciplina, tá? Muito obrigada mesmo. Então, a gente pode encerrar, né, se vocês não tiverem mais algo a falar. Acho que tem sim, o Rogério quer falar? Pode falar, Rogério. Oi, professora, com relação à Rede Brasileira de Educação, né, aqui a senhora acabou de citar, eu acabei de acessar aqui rapidamente, alunos de outra universidade podem participar também? Sim, desde que vocês coloquem lá o que vocês já fazem de educação e direitos humanos. Acho que a mediação de conflitos vai ser o ponto de encontro entre a rede e vocês, né, já estou dando a dica aqui como preencher o formulário, e vai ser muito bom estar com vocês lá na rede também. Tá bom? Então, qualquer pessoa que dialogue com os princípios da educação e direitos humanos pode compor a rede. Tá. No caso... Coloca de novo, Francisca, por favor. Eu perdi o link. Claro, vou colocar assim. Tá aqui. Só um minutinho. Cadê? Link da rede. Nós vamos fazer o encontro regional este ano, toda a região sudeste, então vai ser muito bom estar com vocês lá para a gente construir coletivamente este encontro regional da região sudeste, tá bom? Eu vi que tá todo mundo sem querer abrir a câmera, então eu não vou fazer, né, uma foto. Ô, Lídia, vamos fazer uma foto só das caras fechadas mesmo, porque o povo abre a câmera, tá? Né, não vou ficar fazendo toda hora esse chamamento, porque se não está aberta a câmera, porque tem algum motivo. Vamos respeitar. Isabel. Aí, a Rosana, tá vendo? É só fazer uma cutucada que o povo vem. A Rosângela, tá vendo? Apareceu. Aí, Xênia, você também pode aparecer. Obrigada, Rosana, por ter aberto a câmera. Rosângela, muito bom. E aí a gente vai continuar lendo o material de vocês, que vocês vão postar junto com as tutores. E a gente segue juntas, né? E juntos, porque não tem como nos separar na educação. Verdade? Então, um abraço para vocês. A foto conseguiu tirar, Lídia? Sim, professora, eu fui fazendo alguns prints ao longo da aula. Depois envio para você e disponibilizo para os tutores também enviarem para os cursistas. Muito obrigada, tá? Então, gente, boa noite, muito obrigada. E vamos jantar, né? Porque é todo mundo com fome. Anderson, olha, vi o rosto do Anderson. Aê, tá vendo como é bom uma chamada assim para uma foto? Então, muito prazer para quem eu conheci hoje, o rosto, né? Estava aqui o tempo todo. E até a próxima, gente. Até o próximo encontro.